São Pio X e o Ecumenismo. Não existe pregação da verdade sem condenação explícita dos erros e heresias. São Pio X. Da série O idiota toma por falso o que ele não pode entender. São Tomás de Aquino. O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Quando em 15 de julho de 1905 Papa São Pio X mandou publicar o Catecismo Maior para a Diocese de Roma, quis que fosse de caráter obrigatório tanto para o uso público como privado da província romana, e com o desejo de que ao menos fosse um texto unificado para toda a Itália. Nele, então, temos um guia seguro e claro para a exposição dos rudimentos de nossa fé que, como indiquei, quis o Santo Papa que fosse de uso obrigatório no coração da cristandade. Exponho alguns fragmentos do dito Catecismo Maior. Em seu anexo breve resumo da história eclesiástica, encontramos algumas passagens que colocam à mostra qual é o caráter dos hereges cismáticos e como sempre agiu a Igreja a respeito deles, e portanto qual deve ser o verdadeiro caminho a seguir no ecumenismo. Já nos tempos apostólicos houve homens perversos que, por interesse e ambição, turbavam e corrompiam no povo a pureza da fé com erros abomináveis. Opuseram-se-lhes os apóstolos com a pregação, com os escritos e com as infalíveis sentenças do primeiro concílio que celebraram em Jerusalém. Já no século V escrevia São Vicente de Lérins: Foi um fato sempre muito frequente na Igreja, que quanto mais religiosa era uma pessoa com mais facilidade saía ao encontro de novas invenções. ou seja, que diante dos hereges que corrompiam a fé dos mais simples, os apóstolos se opuseram defendendo a santa fé com palavras, escritos e condenações. Nada de diálogos com os irmãos separados. Desde então, aqui não cessou o espírito das trevas em seus venenosos ataques contra a Igreja e as verdades divinas de que é depositária indefectível. E suscitando constantemente novas heresias, foram atentando seguidamente contra todos os dogmas da religião cristã. O espírito das trevas. Este é o maléfico indutor de todas as heresias. O protestantismo ou religião reformada, como orgulhosamente a chamam seus fundadores, é o compêndio de todas as heresias que houve antes dele, que houve depois e que pode ainda nascer para a ruína das almas. Para a ruína das almas, são as heresias.
Com uma luta que dura sem trégua há 20 séculos, não cessou a Igreja Católica de defender o depósito sagrado da verdade que Deus lhe encomendou e de amparar os fiéis contra o veneno das doutrinas heréticas. A Igreja desde sempre luta, não dialoga. Defende, não entrega o tesouro da fé que Deus lhe confiou, e protege os fiéis do veneno dos hereges. A imitação dos apóstolos, sempre que o exigiu a pública necessidade, a Igreja, congregada em concílio ecumênico geral, definiu com toda claridade a verdade católica, propôs como dogma de fé a seus filhos e tirou de seus seio os hereges, lançando contra eles a excomunhão e condenando seus erros. Sempre em conformidade com os santos padres. Anatematizar aqueles que anunciam algo fora do que já foi uma vez recebido, nunca deixou de ser necessário, nunca deixará de ser necessário. São Vicente de Lérins. O concílio que condenou o protestantismo foi o Sacrossanto Concílio de Trento, denominado assim pela cidade onde foi celebrado. Ferido com esta condenação, o protestantismo encerra um apinhamento, o mais monstruoso, de erros privados e individuais, recolhe todas as heresias e representa todas as formas de rebelião contra a Santa Igreja Católica. Conclusão. Seguindo o exemplo dos apóstolos, a Igreja sempre condenou as heresias e expulsou de seus seio os hereges. Nada de diálogo, nem de louvar a unidade na legítima diversidade do falso ecumenismo, ou confraternizar publicamente em atos reprováveis com os hereges. O verdadeiro ecumenismo, a verdadeira caridade com os que estão no erro, é mostrar-lhes a verdade plena, e rezar por eles, não com eles, para que se convertam na verdadeira fé, tal e como rezava toda a Santa Igreja na Sagrada Liturgia da Sexta-feira Santa. Oremos também pelos hereges e cismáticos, para que Deus Nosso Senhor os tire de todos os seus erros, e se digne trazê-los à Santa Madre Igreja Católica e Apostólica. Oremos também pelos incrédulos judeus, para que Deus Nosso Senhor aparte o véu de seus corações, e, eles também, reconheçam Nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos também pelos pagãos, para que Deus Onipotente tire a perversidade de seus corações, e abandonando seus ídolos se convertam ao Deus vivo e verdadeiro e a seu único Filho e Senhor nosso Jesus Cristo. Conversão de judeus, maometanos e pagãos, e retorno de hereges e cismáticos. Esta sim é a nossa fé de sempre, a fé dos apóstolos, a fé que nos gloriamos de professar. Glória e adoração somente a Ti, Santíssima Trindade, único e verdadeiro Deus. Ato de abandono. Ó meu Deus, creio na vossa infinita bondade, não somente nesta bondade que cobre o mundo, senão nesta bondade particular e muito pessoal que objetiva essa miserável criatura que sou eu, e que tudo dispõe para seu maior bem. Por isso, Senhor, mesmo quando não vejo, quando não entendo, quando não sinto,
Creio que o estado no qual me encontro e tudo o que me ocorre é obra de vosso amor, e com todas as forças de minha alma prefiro a qualquer outro estado que me seria mais agradável, mas que me aproximaria menos de vós. Ponho-me entre vossas mãos, faça-me o que quiseres, deixando-me como único consolo de obedecer-vos. São Pio X. Os piores inimigos estão dentro da Igreja. São Pio X. Já não nos defrontamos com adversários em pele de cordeiro, mas com inimigos, aberta e desavergonhadamente assumidos na nossa própria casa, os quais, tendo feito um pacto com os maiores inimigos da Igreja, isto é, maçons, liberais, protestantes, judeus, muçulmanos, etc., estão decididos a arrasar a fé. Querem renová-la como se estivesse consumida pela velhice, expandi-la e adaptá-la ao gosto do mundo e aos seus progressos e confortos, como se ela se opusesse, mas não apenas à frivolidade de alguns, mas ao bem da sociedade. São Pio X. A audácia dos maus se alimenta da covardia e da omissão dos bons. Papa Leão XIII. Covarde eu seria, se soubesse a verdade e não a defendesse. Recuar perante o inimigo, ou manter o silêncio quando de todas as partes se levanta incessante clamor para oprimir a verdade. Próprio é de um homem covarde sem caráter, ou que duvida da veracidade daquilo que professa crer. Papa Leão XIII. Todo aquele que conhece a verdade e não a anuncia, é um covarde, miserável, não merece ser chamado de cristão. São Pio V. Quando és tentado a argumentar, lembre-se destas sábias palavras. Meu trabalho é informar, não é convencer. Santa Bernadette Soubirous. Quem não reconhecerá que foi com justa razão que afirmamos ser Maria, companheira inseparável de Jesus desde a casa de Nazaré até o Calvário, conhecedora mais do que ninguém dos segredos do seu coração, dispensadora, como de direito materno, dos tesouros de seus méritos, tornando-se, por todos esses motivos, um auxílio certíssimo e muito eficaz para se chegar ao conhecimento e ao amor de Jesus Cristo. Ah, esses homens que, seduzidos pelos artifícios do demônio, ou enganados por falsas doutrinas, julgam poder prescindir do auxílio da Virgem, nos fornecem disto, em sua deplorável condição, prova assaz peremptória. Pobres infelizes, desconhecem Maria, sob pretexto de tributar honra a Cristo. Como se pudéssemos achar o filho de outro modo que não pela mãe. São Pio X.
Nem todos os homens são iguais. Alguns amam a Deus e a nossa mãe. Te elegi como a minha riqueza. Em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação. Não há maior inimigo da Imaculada e de seu reinado que o ecumenismo de hoje, o qual todo cavaleiro da Imaculada deve não só combater, mas também neutralizar, por uma ação diametralmente oposta e, finalmente, destruir. São Maximiliano Kolbe. Não julgueis receber a misericórdia de Deus. Aquele que ofende a sua Santa Mãe. São Luís Maria Grignion de Montfort. A Igreja precisa de santos, não de reformadores. São João Paulo II. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu.